Vamos com alegria se alimentar da poderosa palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 11, e eu quero ler apenas o versículo de número 17, 18 e o 19. 3 versículos para nós meditarmos. 1 Reis 11, versículos 17, 18 e 19, que diz assim: Hadade, porém, fugiu ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Parã, ou a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. Tá bom? Hoje eu trago essa palavra que Deus colocou em meu coração. Fica conosco aí, tá bom? Fica quietinho aí para receber. Fica que tu tá no projeto Desperta Pregador. Esse projeto, ele é uma bênção na vida de muita gente. Eu tô por aqui, bem pertinho de você, não tenho dúvida, porque eu quero que você se fortaleça, que você receba, que você se alegre e que você tenha muita paz no seu coração, na sua vida. Que Deus te dê muitas bênçãos e muita alegria. Esse texto traz uma história que fala a respeito de Deus, mas fala também a respeito de Salomão e fala a respeito de adversário, sabia? Pois é, minha gente. Deus tem coisas que Deus faz que a gente fica se perguntando, que a gente indaga, que nós não entendemos. Mas eu acredito sim no trabalhar de Deus, nos movimentos de Deus, no agir de Deus. Eu acredito sim que Deus, tendo o poder, tendo ele a autoridade, ele faz tudo o que ele quer, porque ele é o Senhor. Não é verdade? Se ele é o Senhor, a gente tem mais é que aceitar o trabalhar de Deus. E Deus trabalha diferente na vida de cada uma pessoa, ninguém é igual, tá? Deus trabalha de um jeito na sua vida, de outro jeito na minha. E aí ele vai trabalhando e fazendo o que lhe apraz, o que ele quer fazer, porque ele é Deus, minha gente. Foi o que Deus fez aqui nesse texto. No capítulo 11, do versículo 14 em diante, de 1 Reis, esse texto fala que Deus, ele suscitou adversários contra Salomão. Como assim? Não estou entendendo. Você vai entender tudo. Deus suscitou adversários contra Salomão. Sabe o que Deus fez? Quando a Bíblia diz que Deus suscitou adversários contra Salomão, então a Bíblia está dizendo, a Bíblia não é contraditória não, tá? Ela é bem verdadeira em tudo que ela fala. Nós que temos defeitos e falhas, mas a Bíblia ela é verdadeira em tudo. Quando diz que Deus suscitou, pode olhar aí a epígrafe, que está dizendo que Deus ele suscita adversários contra Salomão. O que é suscitar? Suscitar é levantar. Deus levantou adversário contra Salomão. Como é que Deus levantou adversário contra Salomão? É a Bíblia que diz.
Quando a Bíblia diz que Deus suscitou ou suscita, Deus, o texto diz que suscitar é fazer surgir. Não tinha, mas Deus fez surgir. É produzir ou provocar algo ou alguém, especialmente o propósito divino, minha gente. Existia um propósito divino aqui e às vezes a gente não entende. Para que você entenda bem, quando Deus suscita, Deus fez aparecer. Não existia, não. Deus fez aparecer. Como é que Deus faz aparecer inimigos para Salomão? Sim, foi isso que aconteceu. Deus fez aparecer inimigos para Salomão. Ninguém quer que Deus faça isso. Quem quer? Ninguém quer que Deus levante Deus. E aqui Deus levantou. Deus fez aparecer inimigos para Salomão. E Salomão queria isso? Claro que não. Mas a vontade de Deus é quem prevalece. E o texto diz que quando Deus suscita esse adversário contra Salomão, foi Deus quem levantou. Deus levanta quem ele quer. Ele tanto fez aparecer, como eu aprendo, e eu aprendi dentro desse texto, que Deus ele fez nascer. Deus ele provocou. Deu para entender? Então, quando Deus provoca algo, quando Deus faz aparecer ou nascer, e às vezes isso acontece. Como é isso? Estava tudo bem, de repente Deus fez aparecer, Deus fez nascer. Propósito. Em tudo Deus tem propósito. E o que nós precisamos fazer é entender, aceitar o propósito de Deus para a vida da gente, que às vezes a gente não quer aceitar, não. Não, por que isso? Não é para ser assim, não. Não é desse jeito que eu quero, não. Eu quero de outro jeito, mas é do jeito de Deus. Em tudo, Deus tem propósito. Pode ter certeza, em tudo, na vida das pessoas, Deus tem propósito na vida de cada uma pessoa. Deus é aquele que sabe como trabalha na vida de cada uma pessoa. Eu vou falar um pouco desse homem que Deus suscitou, que Deus levantou para ser um adversário do rei Salomão. Deus levantou sim e fez do jeito que ele quis fazer. Então, o texto diz, no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 14, diz a história, levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Como era o nome desse adversário que Deus levantou para Salomão? Hadade. Hadade foi o nome desse homem que Deus levantou. Hadade, o texto diz que ele era um edomita. Ele era semente do rei em Edom. Eu vou contar a história para você entender aqui bem direitinho. Hadade, ele era um edomita e ele era da semente do rei Edom. Por que foi que Deus levantou esse Hadade para perseguir, para lutar contra Salomão? Às vezes, Deus tem o seu jeito de nos consertar, de nos organizar, de trabalhar na nossa vida. Você crê nessa palavra? Receba essa palavra aí, viu? Eu, na verdade, nem sei quem é o teu adversário. Eu nem sei quem é que está te perseguindo. Eu nem sei quem foi que surgiu para se levantar contra você. Não sei, Deus é quem sabe. É Deus quem tem seus projetos. Tem muita gente que não pode viver sem perseguidor, sem um adversário, sem um inimigo. É desse jeito aí mesmo, meu Deus do céu. Porque se viver sem adversário, sabe o que é que acontece, amados? A pessoa não quer caminhar, não quer fazer a obra de Deus. E Deus tem que permitir um adversário.
que é para a pessoa entender que precisa buscar a Deus, para Deus acalmar aquele adversário, aquele inimigo, aquele vizinho ruim, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa cheia de covardia, de malícia, e aí Deus vai e levanta essa pessoa. Tem muita gente ruim. Só que essa pessoa, ela não vai conseguir fazer com você o que ela quer. É simplesmente para um conserto, para uma melhora. O propósito de Deus não é todo mundo que entende o propósito de Deus. Deus tem seu propósito. Deus tem seus mistérios, Deus tem seu cuidado e Deus tem os seus zelo. O texto diz que Haddad era um edomita e ele era semente de Edom, no capítulo 11, versículo 15, diz que porque esse adversário foi levantado. A Bíblia diz que porque sucedeu que estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército de Davi, ele enterra os mortos e feriu todos os varões de Edom. Observe que ali Joabe tinha feito um mal muito grande ao povo de Edom. Foi. Quando era chefe do exército de Davi, ele subiu até Edom e acabou com os varões que ali existiam. Só que o texto diz, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todos os varões de Edom. Ele destruiu todos os varões de Edom. Só que tem uma coisa, no meio dessa destruição que Joabe estava causando, deixa eu abrir um espaço, uma aspa aqui, e eu vou falar o que foi que aconteceu, que ele acabou com todos os varões de Edom. E eu vou falar para você aqui o que foi que aconteceu com Haddad, né? Tem que ter cuidado. Você que está aí, receba essa palavra. Cuidado. Sabe por quê? Porque você pode estar dando oportunidade, você pode estar andando com uma pessoa que destrói outras pessoas, que destrói o teu trabalho, que destrói a tua índole, que destrói a tua paz, a tua alegria. E Joabe, ele foi um homem que ele entrou em Edom, passou 6 meses, destruiu todos os varões de Edom. Só que no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 17, diz que Haddad, eita Deus poderoso, viu? Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem, enquanto Joabe estava destruindo tudo. Sabe o que aconteceu? Enquanto Joabe estava destruindo tudo, Haddad fugiu, Haddad correu muito jovem, correu ele, outros varões, saiu correndo. E o texto diz que quando ele correu, ele e outros varões ainda conseguiu correr. Tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado. E essa perseguição que Davi estava permitindo Joabe perseguir, ela refletiu lá na frente na vida de Salomão. Salomão não estava nesse meio, não, perseguindo, se levantando, destruindo, não. Salomão, na verdade, não tinha participação diretamente, mas a verdade é que o pai de Salomão foi quem tinha permitido todas essas coisas, e aí Haddad fugiu com outros varões. Ele era um rapaz, ele ainda era jovem, e o que aconteceu? O texto diz que depois ele veio perseguir Salomão. Deus levantou eles. Você vai perseguir Salomão. O texto diz, no capítulo de número 11, versículo de número 18, que levantaram-se de Midian e vieram a Parã e tomaram consigo homens de Parã e vieram do Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu casa e lhe prometeu sustento e lhe deu também uma terra. Tá vendo?
Eles foram até o Egito. Quando chega no Egito, o texto diz que Faraó prometeu, deu para ele casa, prometeu sustento e deu uma terra. Quando eles chegaram no Egito, aí Faraó disse: "Vocês estão indo para onde?" A gente vai lutar contra Salomão. Aí Faraó não gostava de Salomão por conta de Davi. Foi o que ele fez? Ele disse: "Então aqui eu prometo a vocês, de lhe dar, eu dou uma casa para vocês, eu dou sustento, eu dou também terra para vocês. Fiquem por aqui. Aqui vocês não vão morrer de fome, aqui vocês vão ter tudo o que vocês precisar para comer. Eu vou dar para vocês, porque vocês vão lutar contra Salomão? Sim, vamos subir contra ele." Pronto, então o faraó logo amparou aquele Haddad e as pessoas que estavam com ele. Tá vendo? Você está pensando que Faraó ele não ampara, não? É Faraó ampara, irmão. Faraó ampara, Faraó deu total apoio. É tipo assim, é para destruir quem? É para destruir Salomão, é? É para mexer com o povo de Israel, é? Então você já tem uma casa aqui para vocês morar, rapaz. Você tem casa, eu prometo sustento, eu prometo terra, eu prometo tudo que vocês estão precisando. Ali Faraó estava dizendo: "Eu apoio vocês. Fiquem aqui, aqui é um ponto de apoio." Deu para tu entender? Deu para tu entender? Até Faraó abriu mão, meu Deus do céu, para Haddad ficar ali, morar ali, deu casa, prometeu sustento, deu terra e mais, viu? Observe comigo no capítulo 11, versículo 19: "E achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu também por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha." Ele disse: "Não, olha, Haddad, eu acho que ainda falta eu te dar algo a mais. Eu vou te dar também a minha cunhada." Foi, disse: "Eu vou lhe dar também a irmã da minha mulher, eu vou lhe dar para você." Foi, deu também, deu também, deu também. Observe comigo o tamanho do levante, como foi grande. Se o inimigo de Salomão ele encontra um apoio de Faraó, a tendência era avançar. Se o teu inimigo está tendo apoio de alguém, a tendência é ele continuar te perseguindo, te levantando, querendo de todo jeito acabar contigo, acabar com o que tu tem. Recebe essa palavra e alegra o teu coração. Alegra o teu coração, começa a olhar para esse teu inimigo de uma maneira diferente. Irmão, tem um propósito de Deus aí. Deus não levanta inimigo para nos destruir, não, 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 não. Deus levantou, o Deus que levanta é o Deus que abate. O Deus que nos levantou é o Deus que nos mantém de pé. Você recebe essa palavra? Se Deus te levantou, Deus te mantém de pé. Deus te levanta e mantém de pé. Eita, palavra poderosa, viu? Deus, ele levanta e mantém de pé. Se Deus te levantou, ele vai te manter de pé. Meu Deus, é Deus quem levanta, não é? Você que está aí, você foi levantado por Deus, Deus levanta e mantém de pé. Você crê? Deus levanta e mantém de pé. Meu Deus do céu. Foi Deus quem te levantou? Deus levanta e mantém de pé. Você está aí porque Deus está te mantendo. Deus está te mantendo de pé. O adversário pode até estar se levantando, está investindo, está furioso, está trabalhando para acabar contigo, mas Deus está dizendo: "Eu vou continuar lhe mantendo de pé." Meu Deus do céu, creia que Deus vai continuar lhe mantendo de pé, lhe dando graça, lhe dando força para você vencer, para você suportar, para você passar por cima de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor e não existe outro além dele. Deus vai continuar mantendo você de pé. Meu Deus, eu creio nesta palavra aí, eu preciso, Senhor, continuar de pé. E você que está aí precisa se manter de pé, Deus levanta e mantém de pé. Então,
o que foi que ele fez? Faraó deu total apoio, porque ele sabia que era alguém que estava querendo destruir Salomão, acabar com Salomão, por isso. Ele disse, então aqui você tem tudo, lhe dou casa, lhe dou sustento, eu lhe dou terra, eu lhe dou, vou dar também a minha cunhada, que é a irmã da minha mulher, eu vou dar para você. A irmã de Táfnis lhe deu, o texto diz que a irmã de Táfnis lhe deu seu filho, que era, o texto diz que o nome dele era Gunabate, sabe? O texto diz o qual Táfnis criou na casa de Faraó. O texto diz que Ginabate, ele estava na casa de Faraó, no meio, entre os filhos de Faraó. Pronto, foi. Então, Haddad teve um filho com essa irmã de Táfnis, e esse filho, quem criou foi Táfnis, dentro do reinado de Faraó, lá no Egito, na casa, junto com os filhos de Faraó. É a Bíblia que diz aqui, eu não estou inventando história. Deu para entender? Observe que teve apoio de todos os lados, por isso que você vai se deparar com situações assim, que o adversário vai se levantar, daqui a pouco vai surgir alguém para dar o apoio a ele ou a ela. Ô, rapaz, eu te apoio, vamos fazer assim. Eu te apoio, eu te dou aqui um apoio, eu te dou aqui o sustento, eu te dou aqui casa, eu te dou aqui terra, eu te dou aqui a minha cunhada, eu te dou, fica aqui, não foi a melhor coisa que me apareceu, foi você vir para apoiar, e quem mais quer que você destrua Salomão sou eu, o povo lá de Israel, sou eu, acabe com eles mesmo, fique aqui, tem tudo para você aqui. Como é que Haddad ia sair? Haddad estava querendo se vingar, e Haddad tinha sido levantado por Deus também. Às vezes Deus levanta um adversário para a gente, levanta. Só é a gente entender. Deus não manda em tudo, irmão. E adversário, ele se levanta por ele mesmo, não. Às vezes Deus levanta com um propósito. Qual é? Quem é o teu adversário que Deus levantou? Às vezes, o adversário que Deus levanta, ele é, ele é da própria família. É, você que está aí, meu Deus. Oh, glória a Deus, que palavra tão boa. Essa palavra tem uma direção certa, eu não tenho dúvida sobre isso. Esse adversário que foi levantado é da onde? Às vezes ele é do próprio ministério, é da mesma igreja que você faz parte. É. O adversário que Deus levanta, às vezes Deus levanta. Mas Deus levanta sabendo, irmão, que ele não vai prevalecer, não. É só para lhe ensinar, para que você aprenda. De onde é o teu adversário? Foi Deus que levantou, sabia? Nem tudo, não estou defendendo, não, que o diabo não é digno de ser defendido, não. E eu não defendo ele, não. Mas nem tudo é o diabo, irmão. Às vezes Deus levanta. Eu estou pregando a Bíblia, tá? Não estou inventando história, não. Aqui quem levantou o adversário foi Deus. Eu provo para você que foi Deus. Foi Deus que levantou. É a Bíblia que está dizendo aqui que foi Deus. E outra, viu? Não foi só um, não. Deus levantou outro adversário. Eu vou chegar lá e vou explicar para você aqui esse outro adversário. Já já eu vou explicar para você aqui esse outro adversário que Deus levantou. Só que o primeiro foi Haddad. E o texto diz que ouvindo Haddad no Egito, que Davi adormecera com seus pais, Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó, despede-me para que eu vá à minha terra. Quando Haddad ficou sabendo que morreu Davi, quando ele ficou sabendo que morreu Joabe, ele disse, Faraó, me despede que eu vou lá para minha terra. E ele só veio atrás de Salomão porque o texto diz que Davi já tinha perecido, já não estava mais sobre a terra. Sabe por que Haddad veio? Porque Joabe não estava mais lá. Enquanto Joabe estava, Davi estava, Haddad não vinha, não, porque ele sabia, presta atenção nisso aqui, é uma linguagem bem para você entender. Ele sabia que se ele viesse, estando Davi vivo, estando Joabe vivo, ele sabia que se ele viesse, ele ia perder.
Ele sabia, se ele viesse, ele ia morrer. Ele sabia que se ele viesse, ele ia se dar mal, e Deus também sabia disso. Você recebe essa palavra? Oh, como é bom pregar essa palavra. Receba essa palavra, que ela é muito poderosa para você se alegrar na caminhada, se fortalecer de uma maneira grandiosa. Ele disse: Eu não vou, não. Enquanto Davi estiver vivo, eu não vou, não. Deus está dizendo para você que enquanto você estiver vivo, ninguém chega aí. Ele já tinha se levantado, era um levante dele, ele estava de pé, ele estava furioso, mas ele estava longe. Deus está dizendo para você assim: tem gente muito furioso com você, mas não chega aí onde você está. Por que não chega? Porque você está de pé, porque a graça de Deus está sobre você. Receba essa palavra e alegre o seu coração de uma maneira grandiosa. Não vai chegar aí aonde você está, porque Deus está com você e não chega. Meu Deus do céu, chega não. Deus não deixa chegar não. Agora, depois que Davi morreu, Joabe também disse: agora, faraó, me despede. Ele estava dizendo: faraó, não vou ficar aqui mais não. Fiquei sabendo que Davi morreu, Joabe morreu, e eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para lá, que eu vou agora atrás de Salomão. Irmão, e o texto diz que ele veio atrás. O texto diz que ele veio atrás. Deu para entender? Ele disse: eu vou voltar para minha terra. Só porque Salomão agora ficou só. No capítulo 11 de 1 Reis, versículo de número 25, porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada mais, todavia despede-me. Sabe o que foi que ele disse aqui? Sabe o que foi que Faraó disse? Ô Haddad, o que está faltando aqui para você, diga? Tá faltando alguma coisa aqui? É que você quer ir embora, quer que eu lhe despeça? Que eu vou despedir você. Tá faltando alguma coisa? Me diga, porque se estiver faltando alguma coisa, eu vou suprir. Ele não queria, a princípio, ele não queria que Haddad saísse de lá, não. Ele disse: o que é que tá faltando? Tu não tem tudo aqui, tá faltando alguma coisa aqui. Ele queria segurar Haddad lá, mas Haddad estava com sede de vingança. Haddad tinha sido levantado por Deus, sim, para perseguir, e não tinha como manter ele por ele, não. Por mais que desse para ele, é a mesma coisa. Seres humanos, é assim: você dá atenção, você dá carinho, você trata bem, você tenta manter por perto, mas tem gente que é ruim, não quer, não. Não, nada disso vale. Isso aí é como se fosse em vão. Deu para entender? Então, o texto diz que ele disse: tudo bem, você não quer ficar, não fique. Ele disse: não, não está faltando nada, não. Todavia me despede, eu só quero ir agora. Deixa eu ir. Pronto. Eu só quero ir, eu indo é tudo, eu indo é melhor para mim e eu quero ir. O texto diz, para você entender, que Deus é quem levanta adversário, viu? Deus levanta adversário. Capítulo 11 de 1 Reis, versículo 23, diz que também Deus levantou outro adversário. Teve outro adversário que Deus levantou contra Salomão. Foi Deus. É a Bíblia que está dizendo aqui. Olha aí para você depois dizer: ei, que palavra é essa? Isso não existe, não. Deus não levanta inimigo, não. Levanta. É a Bíblia que diz. Se não tivesse aqui, eu não ia pregar, não é, gente? Eu tenho meus defeitos, minhas falhas, mas a Bíblia é pura. Na Bíblia não tem defeito e falha, não. A Bíblia é muito verdadeira no que diz. Está escrito capítulo 11, versículo 23 de 1 Reis. Também Deus levantou outro adversário. Quem foi esse outro adversário? Rezon. O nome dele era Rezon. E ele era o filho de Joiada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Tá vendo? Então, Deus levantou outro. Está agora Salomão com dois adversários levantados por Deus. Dois. Haddad e também Rezon. Dois. Eu estou falando dos que Deus levantaram, fora os que se levantavam sem ser Deus.
fora o que os adversários enviavam com inveja, com fúria, por aquilo que Salomão tinha, possuía, por aquilo que ele herdou, por aquilo que ele agora era dono, agora era dele. Então, existia um levante muito grande. E é assim a vida. Às vezes as pessoas se levantam contra você porque você tem paz, porque você tem alegria, porque você tem um dom, porque você tem uma chamada, porque Deus lhe usa para ajudar as pessoas, porque Deus vem cumprindo o que lhe prometeu, porque Deus vem derramando muitas bênçãos sobre você, porque Deus coloca algo em tuas mãos, porque Deus coloca pessoas maravilhosas em teu caminho. Por isso que a gente tem que estar muito atento sobre isso, é verdade. Porque se você não estiver atento sobre essas coisas, você entra em desespero, você perde a paz, você perde a alegria, você perde a vontade de viver, é verdade. E aí você fica perdido pelo meio do caminho. Deu para entender? Se Salomão assumisse o trono e não tivesse nada, não fique pensando que Haddad ia atrás dele, não. Haddad, o próprio Rezonto, foram dois, eles iam dizer, deixa aquele coitado para lá, para que correr atrás daquele pobre? Mas não, que morreu Davi, morreu. Morreu Joabe, morreu. Eram dois homens valentes, se eu entrasse lá, eles iam acabar comigo. Agora eles não estão lá, eu vou atrás de Salomão. Aí levantou Haddad e Rezon, dois adversários. Pelo que a gente já leu aqui, dois adversários. Estava agora atrás, querendo destruir, acabar com a vida de Salomão. E Salomão estava bem, e Salomão tinha sabedoria, e Salomão foi um homem próspero. Existem coisas pequenas que nós temos e que incomoda. O que você tem que não é algo grande, que não é algo que chama atenção, que não é algo, sabe, que passa também dos limites, mas você tem, mas que chama a atenção de Haddad e de Rezon. Eles vieram porque eles sabiam que Salomão tinha. Eles vieram com interesse próprio, ou seja, se destruir Salomão, nós conseguimos possuir o que ele tem. Se nós conseguirmos acabar com ele, nós tomamos tudo, exército, tomamos tudo o que ele tem. Só que Salomão, ele tinha sabedoria para lidar com isso. O texto diz que Deus, ele ele não nos prova além daquilo que possamos. Você está entendendo? Deus, ele não nos prova além daquilo que a gente não pode, irmão. É a Bíblia que diz, eu provo para você, não está escrito, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não prova além daquilo que nós não podemos. Se você não pode, Deus sabe que você não pode. Então acredito que Deus não vai lhe provar além, não. Eu vou provar para você aqui o que diz a história, a Bíblia Sagrada, que Deus não nos prova além daquilo que ele sabe que nós não suportamos. Deus não nos prova além. Deus, ele tem a medida. Deu para entender? Deus não vai me dar um peso que ele sabe que eu não suporto, que eu não aguento. Não. Deus não vai me dar uma prova que ele sabe que eu vou morrer na prova. Deus não vai permitir uma enfermidade sabendo que eu não vou conseguir passar por ela. Não. Deus, ele permite a prova, ele permite o perseguidor, mas ele sabe que nós não vamos perder nessa prova. Tu tem quantos adversários que tu conhece, que tu sabe? Porque tem aqueles que a gente nem sabe quem é, mas é adversário. E você tem que ter muito cuidado. Se você não tiver cuidado, você perde. Porque Deus não nos prova além. Deus tem, na verdade, o limite, Deus sabe o peso que coloca para nós carregarmos. Está escrito no livro de 1 Coríntios, é 1 Coríntios? É. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. A palavra, ela na verdade, ela afirma que não sobreveio tentação se não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que sejais tentado além das nossas forças. Está vendo? Não, a prova não é além, não, minha gente.
As lutas não é além. Os levantes, eles não estão acima de Deus. Deus é que está acima dos levantes. Então, quando Deus permite, entenda que Deus está permitindo, mas Ele está permitindo com um propósito. Propósito esse de te abençoar, de te ver bem, de te dar graça, de te dar força, de te ensinar, de te amadurecer mais e mais. Meu Deus do céu, você recebe essa palavra, você está precisando amadurecer mais e mais. E quem está te amadurecendo é Deus, quem está te ensinando é Deus. Deus está dizendo isso não é além das suas forças, né? Eu sei que você tem força, eu sei que você tem vigor, eu sei que você consegue, eu sei que você chega, eu sei que você supera, eu sei que você ultrapassa os limites, e eu sei que o adversário ele vem, mas ele não faz além daquilo que eu permito. Deus sabe o que está fazendo. Meu Deus do céu. Eu queria passar o tempo todo aqui pregando, porque essa palavra é maravilhosa, mesmo cansado, mas a gente prega essa palavra, não é? A gente prega essa palavra, porque o adversário se levanta, mas ele não prevalece. O texto diz que o primeiro foi Haddad, o segundo foi Rezon. Dois adversários que Deus levantou. O texto diz que contra quem também ajuntou homens, foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. O texto diz que foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Tá vendo? O povo de Edom foi adversário de Salomão por todos os dias. Você já pensou? Por todo o tempo, enquanto tinha vida, enquanto tinha um, eles eram adversários de Salomão. A Bíblia diz que também levantou a mão contra o rei. Ele foi adversário, levantou a mão contra Salomão. Não suportavam Salomão. Escute essa mensagem, guarde essa mensagem no seu coração. Eu já vou encerrar. Eu quero que você entenda que existem pessoas aqui nessa terra que não lhe suportam, que não lhe aguenta. Existe muita gente que não lhe aceita, não lhe aceita pelo seu jeito de ser, não lhe aceita porque você é um adorador, não lhe aceita porque você serve a Deus, não lhe aceita porque você tem um coração bom, não lhe aceita porque você tem boas intenções para a obra de Deus. Deu para entender? As pessoas não lhe aceitam porque ele vê feliz, as pessoas não lhe aceitam porque ele vê bem, as pessoas não lhe aceitam porque vê você trabalhando na obra, as pessoas não lhe aceitam porque vê você orando, não lhe aceita porque vê sua sinceridade, não lhe aceita porque vê o reconhecimento e sabe que Deus está com você. Então existem pessoas que não lhe aceitam, não lhe aceita muitas vezes porque sabe que você tem, não lhe aceita porque sabe que você é, não lhe aceita porque sabe que Deus te abençoou, não lhe aceita pelas suas vestes, não lhe aceita por conta do seu olhar, do seu jeito, do seu perfil, do seu caráter. Existem muitas pessoas que não lhe aceitam porque sabe que Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Pare de se preocupar com as pessoas que não lhe aceitam e se apegue com Deus. Eu não estou preocupado com quem não me aceita, problema. E eu quero saber, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, sou reconhecedor dos meus erros, das minhas falhas, eu sou isso aqui. Se não quiser me aceitar, o problema é seu, Deus me aceita. Deus me aceita, eu vou lutando para melhorar, para acertar, para me aproximar dele, para fazer a obra dele, e Deus vai me aceitando, e Deus me aceita. Se sinta uma pessoa que Deus lhe aceita. Se sinta, se sinta. Mas só quer ser, não, eu sou. Pronto. Eu não sou o que sou, não é? Quem é o que é Deus. Deus que disse, eu sou o que sou. Só ele pode dizer isso, porque ele é o que é mesmo. A gente não, a gente diz que é algo sendo outro pelos defeitos que a gente tem, pelas falhas. Meu Deus. É desse jeito aí mesmo, não tem uma conversa não, irmão. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas tinha defeitos, tinha falhas, errou, se arrependeu, Deus perdoou ele, foi ajudando, foi tendo misericórdia, porque somente Deus é quem pode dizer, eu sou o que sou, só ele, e isso aí ninguém tira dele não. Foi por isso que ele mandou essa palavra
Ô, Moisés disse, ô Senhor, o faraó vai perguntar lá, quem foi que me enviou? Vou dizer o quê? Ele disse, você diz a ele que eu sou o que sou, me enviou a voz. Ele vai saber quem sou eu. Ele vai saber. Tem ninguém com esse nome, não, Moisés. Pode dizer ele. Eu sou o que sou, me enviou a voz. Eita, Deus tremendo. Ele é o que é. Então, se ele é o que é, a gente vai lutando, batalhando, e o problema não é nosso. O problema é de quem não nos aceita. O texto diz que eles vieram, a Bíblia diz no capítulo de número 11, versículo de número 30, diz que Aías, ele pegou nas vestes novas que sobre se tinha e rasgou em 12 pedaços. E sabe o que ele fez? Ele disse a Jeroboão, toma para ti os doze pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te farei, e te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, tá vendo? Por amor de Davi. Os adversários veio, mas não levou tudo, não. Deus disse, por amor de Davi. Ele vai ter uma tribo. Ele não vai ficar sem nada, não. Por amor ao pai dele. Aí eu pego essa palavra e começo a entender. Por amor de alguém. Às vezes Deus amou tanto alguém. Deu para entender? Deus disse, eu vou rasgar o reino dele, mas ele vai ficar com a tribo. E uma tribo não é coisa pouca, irmão, é muita coisa. Uma tribo é uma tribo, eu estou falando de uma tribo. Não era um povo, não era uma comunidade, era uma tribo. Ei, era muita coisa. E aqui não é para o nome de Salomão ser apagado nisso, por amor de Davi. Porque Salomão entrou em caminhos e Deus disse, por amor de Davi, seu pai Davi, eu vou dar uma tribo para ele e por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém, cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Para encerrar, capítulo 11, versículo de número 33, diz, porque me deixaram e se encurvaram a Estarote, deusa dos Sidônios, e queimemos deuses dos Moabitas, de Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Tá vendo? Deus usou de misericórdia, levantou adversários e terminou que Deus entregou na mão de Jeroboão, mas deixou Salomão com algo. Escute, Deus não deixa ninguém levar tudo seu e deixar você sem nada, não. Nem se preocupe. Fique em paz, caminhe em paz. Adversário todo mundo tem os que se levanta, tem os que o inimigo mesmo, o diabo mesmo levanta, e tem aqueles que Deus levanta para nos ajudar. Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus está trabalhando, benção. Recebe essa palavra aí. O tema da mensagem que eu coloco hoje é que Deus levanta e mantém de pé. Se você se sente uma pessoa que foi levantada por Deus, Deus vai continuar lhe mantendo de pé. Você crê? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, tá bom? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra ministrada. Quero te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai querido, eu não tenho dúvida que o Senhor é aquele que levanta e mantém de pé. Tem muita gente que se levanta e não consegue se manter de pé. Mas o Senhor levanta e mantém de pé. O Senhor é Deus o tempo todo, toda hora, em todos os momentos.
O Senhor é Deus que cuida, que zela, que protege, que guarda e que livra do mal. Pai amado, no teu nome eu estou te pedindo, Senhor, como também eu estou lhe agradecendo e lhe engrandecendo pela sua fidelidade, pelo seu amor e seu cuidado. Estenda suas mãos e nos dê muitas vitórias, faça muitos milagres e o seu nome há de ser glorificado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa o teu povo. Abençoa os de perto, os de longe, os que acompanham agora, os que acompanham depois. Que o Senhor continue dando muitas vitórias, fazendo muitos milagres. Acredito, Senhor, que o Senhor é o Deus que levanta e que mantém de pé. Em todas as áreas, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar e mantém essas pessoas de pé. O Senhor nos levanta para ajudar pessoas e nos mantém de pé. Pai querido, estende as tuas mãos, recompensa cada um por tudo, aonde essa mensagem chegar, que vidas sejam impactadas pelo poder desta palavra e que as pessoas abram os ouvidos, abram os olhos para entender essa palavra como ela é poderosa. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu só estou aqui por conta da tua misericórdia, senão eu nem estaria. Estende tuas mãos e dá vitória ao teu povo. Amém. Pronto, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Receba essa palavra para a glória de Deus.